Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Bom estar aqui dentro da série Moral da História. Vamos meditar em cima de uma parábola muito conhecida, a parábola das 100 ovelhas, ou da ovelha perdida, ou das 99. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Hoje o culto já está especial demais. Queria aqui abrir um parênteses e dizer à banda aí, que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Obrigado pelo serviço de vocês. Lucas capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Senhor, que o teu Espírito Santo traduza, revele, ilumine a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos diante de Jesus querendo contar uma história, uma parábola, e eu queria tentar te levar ao contexto ali, ao cenário que Jesus se encontrava com os seus discípulos. O versículo 1 começa falando de dois grupos de pessoas, e nesse texto a gente pode fazer duas distinções, principalmente por duas características. Em primeiro lugar, a reputação desses dois grupos, e em segundo lugar, a atitude deles para com o Senhor. A gente tem um grupo que se reunia e se aproximava de Jesus para ouvi-lo. É uma postura. Enquanto a gente tem um outro grupo que murmurava, ou criticava, ou estava ali só para entender, ou melhor dizendo, ouvir o que Jesus dizia, mas com uma certa distância. Ao mesmo tempo, nós temos um grupo cuja reputação é das piores dentro da sociedade. Tanto é que na Bíblia está aqui registrado pecadores. Um grupo também que era rejeitado pelos judeus da época, que seriam os publicanos. Enquanto que um outro grupo tem uma reputação que é a reputação dos líderes religiosos, os conhecedores, os donos da lei. A Bíblia diz que Jesus, então, diante desses dois grupos, ele vai contar uma história. Veja, publicanos e pecadores, pessoas com essas reputações ruins, eles se aproximavam, eles se reuniam, eles se inclinavam para ouvir Jesus. Seja ali por uma necessidade, por curiosidade, ou porque as palavras de Jesus de alguma forma faziam algum sentido, ou tocava seus corações. E ao mesmo tempo, fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles se aproximavam de Jesus não para ouvir e aprender, mas para criticar. Então era uma aproximação com distância. Algo nas palavras de Jesus fazia sentido para pecadores e publicanos, para os rejeitados. E algo não fazia sentido para os donos da lei, para aqueles que eram os de boa reputação, os de boa fama. É nesse contexto que Jesus quer e utiliza das parábolas.
As parábolas não são só histórias contadas, inventou e quer trazer ali um conceito. Jesus, de maneira brilhante, como em tudo que fez, ele utiliza dessas histórias para apresentar verdades. E verdades para quem eram direcionadas, elas eram acompanhadas de um entendimento espiritual. E em cima disso, eu queria que a gente meditasse nessa parábola das 99 ovelhas, ou melhor, das 100 ovelhas, da ovelha perdida. Cada Bíblia tem um título aí em cima desse texto. Toda parábola, ela tem o objetivo de trazer uma compreensão diferenciada, espiritual, sobre as verdades de Jesus. Jesus começa chamando a atenção, e toda parábola ela precisa ter um sentido muito prático, né, para quem está ouvindo. E ele começa contando uma história que absolutamente todos, independente do grupo qual eles se encontravam, todos pudessem perceber e mergulhar rapidamente nessa história, né? E talvez, enquanto ensinasse, houvesse em à distância mesmo, eles pudessem ver um pastor com ovelhas, ou não. A gente não sabe, mas o sentido de falar sobre um pastor pastoreando ovelhas era muito imediato para todo mundo. E Jesus começa contando, dizendo: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Muito fácil entender a ideia de pastoreio, principalmente falando de um grupo muito grande de ovelhas, porque na época não necessariamente aquele pastor era dono daquelas ovelhas, mas todo mundo na sociedade entendia que muitas famílias muitas vezes tinham 2, 5, 10, 15 ovelhas, e nos pequenos vilarejos as famílias se reuniam. Às vezes elas poderiam contratar, ou alguém representando todas as famílias, seria o pastor, seria o ofício daquele homem, né? Pastorear exatamente aquelas ovelhas. Porque assim, se a gente pensa no mundo de investimentos hoje, como a gente está acostumado, ou de tanto perde e ganha, você fala assim, perder 1% não quer dizer nada. Mas naquele contexto, perder 1% ou perder uma ovelha de 99, de 100, seria muito importante, porque talvez aquela ovelha representasse 50% ou 25% de uma família. E uma ovelha produz lã leite, e é muita coisa importante para aquela pequena família. Então é muito fácil para quem estava lá ouvindo entender o seguinte: não, esse pastor, é claro, ele tem uma obrigação pelo seu ofício de retornar e buscar e procurar essa ovelha. Então, Jesus falando, tanto para quem queria se aproximar e aprender, quanto para quem estava ali para criticá-lo, ele chama a atenção e diz assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Mentalmente ou em seus corações seria o que se espera, né? Que todos pensassem assim: claro que sim, voltaria e buscaria essa ovelha. Diante dessa história e dessa ideia da compreensão que esses homens estavam tendo ali da parábola, eu queria trazer 4 afirmações, 4 verdades embutidas aqui dentro dessa pequena parábola. E a primeira é a seguinte, sendo bem objetivo: existe uma ovelha perdida. A verdade que eu quero dizer é: nem todo mundo está achado. É muito claro para a gente, e porque é uma história, uma parábola muito bem, muito contada há muito tempo, e conhecida, e músicas se utilizam, né, dessa história. Então a gente conhece muito bem essa história, essa parábola. E eu queria dizer o seguinte: as ovelhas são os homens. Uma verdade: nem todo mundo está achado. Existe ovelha perdida. Perdido é aquilo que não está no seu devido lugar, ou aquilo que não está no caminho correto.
Hoje em dia é um pouco mais difícil a gente ter histórias de quando você, por exemplo, viaja e erra o caminho, ou quando você vai para algum lugar e perdeu o caminho, porque existem os aplicativos, né, de GPS que nos ajudam tanto. Mas quem está perdido, se você já passou por uma situação dessa, você sabe os sentimentos que você pode ter. Quem está perdido pode ter os sentimentos de medo, de angústia, aflição, solidão, falta de segurança, falta até de pertencimento, principalmente se você frequenta ou se você está num lugar que o seu coração diz assim: esse lugar não é para você. Sentimentos de insegurança preenchem o coração de quem não está no seu devido lugar, de quem está perdido. Queria abrir um parênteses e contar uma história breve. Recente, uma colega anestesista, que não é do Rio de Janeiro, do Sul, imagina, morando no Rio há 3 anos, nunca tinha saído praticamente da Zona Sul, e precisou ir a Bangu fazer uma cirurgia. O que ela fez? Óbvio, pediu lá o aplicativo, entrou no carro e ok, está indo. E de repente ela começa a perceber que o caminho, assim, primeiro que a viagem está demorando, e que o carro entra em rua, sai em rua, entra em rua, sai em rua, e o lugar começou a ficar feio, e está difícil e tal, e ela começa: moço, é esse caminho mesmo? E o que o moço dizia? Nada. Moço, é por aqui? Moço, a gente está indo para o lugar certo, está demorando, e o motorista não respondia nada. E o cenário, ela conta, né, que o cenário ia ficando cada vez pior. Até que de repente ela chega numa rua e a rua não tem saída. E ela dizia assim: olha, naquela hora eu não conseguia nem mais falar, eu não sabia nem o que pensar, porque eu estava totalmente entregue. Até que o motorista vira para trás e fala assim: moço, eu também estou perdido. Que alívio, né? E aí ele diz: então eu vou trocar o aplicativo aqui, vou botar em outro aplicativo para ver. E de repente eles se encontravam na Penha. Acertou o aplicativo, acertou o caminho, ela chegou no seu lugar, um pouco atrasada, angustiada, aflita, que levou um tempo ainda para se recuperar, mas a história termina e está tudo bem. A verdade é que a história, Jesus não conta o motivo da ovelha estar perdida. Não me conta, ele não diz. Ele só diz: existia uma ovelha perdida. E conta que o seu pastor foi em sua direção para salvá-la. E aqui entra uma segunda verdade: o pastor saiu em direção à ovelha perdida. Eu quero ser objetivo aqui na leitura e na interpretação dessa parábola. E o que eu quero dizer é que Deus toma a iniciativa da procura do perdido. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, se você não tem esse versículo grifado na sua Bíblia, você precisa ter, porque diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A história fala do pastor que vai em busca até encontrar a ovelha que se perdeu. A história não conta de um pastor que desistiu de sua procura no meio do caminho. A história não conta que o pastor considerou os desafios, as dificuldades. Vamos voltar para a história. Era fim de trabalho, provavelmente. O pastor está reunindo novamente todas aquelas ovelhas para ajuntá-las, fechar o cerco e dizer assim: agora vocês vão dormir e a gente vai para casa descansar, porque amanhã a gente passeia de novo. É final do dia então, e de repente falta uma. E aí qual é a necessidade que o pastor precisa ter? Ele precisa retornar o caminho já percorrido no final do dia para procurar até encontrar aquela ovelha perdida. A verdade aqui é a seguinte: Jesus vai em busca do perdido até encontrá-lo. A Bíblia não fala o motivo que a ovelha se perdeu, nem o estado em que a ovelha se encontrava. Apenas diz: estava perdida. Jesus não considerou os desafios para nos resgatar.
Que Deus seria esse que abre mão de sua glória, de seu posto, para resgatar quem não merece socorro. É óbvio que nós estamos falando de um Deus gentil, paciente, complacente e amável. Você conhece João 3,16, dizendo: amou o mundo de tal maneira, e ele providencia os meios para salvar o perdido. Que Deus é esse? Uma música muito famosa, a gente canta, né? Ousado Amor de Deus. Ela é uma música que vem do inglês, que diz reckless love. E essa palavra, reckless, ela quer dizer sem pensar ou se preocupar com as consequências de uma ação. Eu já falei isso aqui. Essa palavra, na minha opinião, ela seria traduzida melhor não como ousado, mas como inconsequente. Palavra forte no português, porque se a gente usar assim, Deus teve um amor inconsequente. Mas no sentido pejorativo, a gente não deveria atribuir isso ao amor do Senhor. Mas o Senhor não considerou as consequências para nos amar. Ele não considerou as consequências de deixar o seu trono de glória, se tornar humano, ser humilhado e pisoteado para oferecer amor a quem estava perdido. Ousado amor, amor inconsequente. E o texto diz que esse pastor deixa 99 ovelhas no pasto. Outras versões diz no deserto. E sai em busca até encontrar a ovelha perdida. Esse pastor não mediu consequências para procurar quem precisava dele, única e exclusivamente dele, do seu socorro. Nós também precisamos considerar aqui algo muito interessante. Nós sabemos que a ovelha está representando a nossa vida, né? E eu não vou falar aqui sobre sentimentos de ovelha, mas eu queria falar sobre o sentimento daquele que sabe que foi achado. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi você que encontrou o Senhor. Ele encontrou você. Não foi você que, dentro da sua racionalidade, dentro da sua inteligência e do seu planejamento de vida, e diz assim: agora eu vou me juntar a uma igreja evangélica, ou eu vou buscar um conhecimento de um cristianismo para poder criar os meus filhos e ter uma vida melhor e mais certinha, porque esse mundo está muito perdido e é melhor eu caminhar direitinho assim, porque isso vai ser melhor para a minha vida. Não foi você que planejou isso tudo. O Senhor encontrou você perdido. Essa é verdade nessa parábola. Ele te encontrou. Sabe qual a importância de entender que você foi achado? Porque só sabe o valor de ser achado quem já esteve perdido. Se você nunca esteve perdido, talvez você não tenha sido encontrado ainda. Quando você entende que você foi achado, que você foi encontrado, é completamente diferente o sentimento de quem acha que encontrou o Senhor, de quem acha que procurou o Senhor, de quem acha que alcançou a salvação com a força do seu próprio braço ou do seu intelecto. Em primeiro lugar, porque quando você sabe que você foi encontrado, você sabe que não existe justiça própria sua. Quando você sabe que foi encontrado, você sabe que não é seu mérito, mas é algo totalmente que você não merece. E nós sabemos como isso se chama, é graça. É graça. Vou fazer de conta aqui, vamos imaginar que a ovelha tem os seus sentimentos lá, perdida no escuro, sem os seus amigos, solidão, medo, angústia, e de repente quem aparece oferecendo, estendendo a mão? O seu pastor. Que sentimento é esse de quem foi encontrado?
Se eu falo para você, irmão, firme na fé, cristão, eu queria te convidar hoje a lembrar como que você construiu a sua fé, como que você começou, e a lembrar o seguinte para você: não é a sua justiça, não é a sua perfeição, porque você sabe que não é. Lembre-se, você foi encontrado pelo Senhor, e que isso sirva de refrigério ao seu coração. Para o religioso, ser salvo significa que ele precisa ou precisava fazer tudo certo. E Jesus estava falando ali para quem se comportava dessa forma e pensava dessa forma, ao mesmo tempo em que ele falava para pessoas que já tinham feito um monte de coisa errada e que não tinham mais como fazer as coisas certas. Sabe por quê? Estavam completamente rotuladas como aqueles errados, perdidos. Eram os pecadores, eram os de má reputação. Como resgatar uma moral, ou como ser encontrado novamente, se já estava totalmente perdido? Irmão, eu repito para você, só sabe o valor de ser encontrado quem já esteve perdido. É diante desse entendimento de quem Deus é e de qual é o sentimento de quem foi encontrado, que muda a nossa postura diante do Senhor. Porque a nossa postura passa a ser de amor, gratidão e adoração. É um amor que constrange. É um amor que descansa o seu coração. É um amor que traz refrigério à sua mente. É um amor que substitui, é um entendimento que troca os seus sentimentos de estar perdido, sem rumo, com medo, angustiado, totalmente tomado por essa vida que consome o tempo todo. É uma substituição desses sentimentos por uma vida de tranquilidade, pelos sentimentos de paz, de alegria e de conforto. Na história nós temos a figura de um pastor que traça um caminho em direção à ovelha perdida, se sacrificando até para procurá-la, e quando a encontra, a coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e traz de volta em segurança. Esse pastor, irmãos, é Cristo? É claro que é Cristo. Desceu dos céus, se fez carne, se fez homem e nos salva, cheio de alegria para uma celebração. Ele veio na nossa direção. 1 Pedro 2,9 completa assim a segunda parte do versículo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele quem nos chamou. Ele quem nos chamou. Há muitos símbolos no cristianismo, né? A cruz vazia, hoje ela é carregada de significado. No início, os primeiros cristãos, eles usavam o peixe, né? Como um símbolo também dos cristãos. E a gente tem uma imagem também do cristianismo que eu gostaria que fosse a imagem dessa reflexão nossa hoje de manhã. Um pastor que carrega as suas ovelhas sobre os ombros. Que sendo essa mensagem seja, essa imagem seja a mensagem para você durante essa semana. Um pastor que te carrega como uma ovelha perdida que você estava sobre os seus ombros. Você já se imaginou dessa forma, como alguém que foi socorrido, resgatado por Jesus, e que Ele o carrega sobre os seus ombros até a presença de Deus? Terceira verdade encontrada nessa parábola é que o chamado de Deus é para salvação. Veja, era muito claro para quem ouvia, para os contemporâneos da história, né, que era uma responsabilidade desse pastor procurar a ovelha, ou ela inteira, ou ela morta, ou seus pedaços, porque talvez ela tivesse sido atacada por algum predador, porque ele precisava prestar conta daquela ovelha. Mas a parábola de Jesus, que representando ele como pastor, não traz uma ovelha morta aos pedaços. Ele traz uma ovelha com vida.
A mensagem do Senhor é uma mensagem de salvação. E muito mais do que isso, repare que a figura do pastor não é de resgatar a ovelha, tira ela do buraco e diz: agora, ovelha, vamos voltar. E você não vai errar de novo, hein? Olha lá, hein? Não é isso. A mensagem desse pastor é trazê-la de volta em segurança. É pegar essa ovelha e colocar sobre os seus ombros. Você se sente assim carregado por Cristo diante, na sua caminhada, indo em direção à presença do Pai de uma vez por todas? Meu irmão, que essa palavra seja descanso para o seu coração, seja refrigério para você. Você não tem um Senhor que está dizendo para você: olha, veja lá, e não vai errar de novo, senão eu te deixo aí. Ele está te carregando nos seus ombros. Sabe por quê? Em João capítulo 6, e eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João. Em João capítulo 6, no versículo 38, nós leremos mais alguns versículos em João. João 6,38 diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sabe do que ele está falando? Ele continua: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você tem certeza que foi o Senhor que te salvou, que foi o Senhor que te resgatou? Tenha certeza também que Ele te entrega a vida eterna e que Ele carrega você nos seus ombros até o dia final, quando estaremos todos na presença do Pai. Em João ainda, no capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É a imagem daquele pastor que pega a ovelha e diz assim: eu sei que essa ovelha, tem gente que fala muito, né? A ovelha é um bicho burro, né? Um bicho que tem que andar tudo muito juntinho ali, porque se perde toda hora, tal. Jesus não está considerando nada disso. Ou talvez considere, mas não é esse o ponto. O ponto é, Ele não vai deixar você sozinho. A sua salvação não está segura nas forças das suas mãos, está segura nas forças de Cristo. Porque Ele diz: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Não poderemos, irmãos, ser arrancados das mãos do Senhor, uma vez que fomos resgatados por Ele. O retorno desse pastor em busca da ovelha não foi uma aventura, não foi uma busca sem propósito, não foi algo também, vou fazer aqui minha obrigação e, prestei contas. Não é isso. Foi algo com um propósito, e o propósito era resgatar a ovelha com vida. Tudo bem? E para nós, hoje, na prática, como é esse resgate? Jesus usa os seus meios para falar conosco sobre a sua mensagem de salvação. Primeiro, mostrando para nós que existem homens e mulheres perdidos na vida, fora do seu lugar, fora de um caminho correto, que é a vontade de Deus. E o Senhor utiliza seus meios. Então, se você hoje ouve sua mensagem, ou se você, essa mensagem, ou se você tem se interessado pelas coisas do Senhor, tem alguma coisa diferente, parece que, sabe, mesmo que seja uma curiosidade, ou quando eu ouço essas coisas, alguma coisa mexe com o meu coração, ou preenche o meu coração. Deixa eu te falar uma coisa: é o Senhor te chamando, é o Senhor indo em sua direção e dizendo: vem, conheça mais as minhas histórias, para que elas façam sentido para você. E deixa eu te colocar no caminho correto novamente, deixa eu te colocar no lugar correto, que é a vontade do Senhor. Sabe, o Senhor usa esses meios para transformar os seus sentimentos
de perdido, de sem esperança, de sem sentido, de uma vida que consome, numa vida tranquila e segura, pois você estará nos ombros do Senhor. Deus está te chamando para mais perto dele. E isso é para aquele que ainda não entendeu a mensagem de salvação do Senhor. Mas também é para aquele, por acaso, que uma vez entendeu, mas que não importa o motivo, como a gente não sabe o motivo dessa ovelha estar perdida, está distante do Senhor. Por que Deus salvaria o perdido? E eu quero te ajudar a encontrar essa resposta. No final dessa parábola, a partir do versículo 5, diz assim: e quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros. Agora o 6. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Sabe por que Deus salvaria o perdido? Porque Ele se alegra em salvar o perdido. É motivo de alegria. Veja que foi uma trajetória para esse pastor retornar, procurar essa ovelha. Ele também se expôs aos perigos do caminho. Nós já entendemos a metáfora. Mas retornar com a ovelha com vida sobre os seus ombros supera qualquer cansaço, supera qualquer dificuldade. E é motivo de alegria. É motivo de celebração. E temos que ter certeza que nós caminhamos para uma celebração eterna. Quando Ele te deu vida, quando Ele me deu vida, os céus fizeram uma festa. Cadê? Que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou. Você já cantou essa música quando alguém foi batizado, certamente. Glória, glória, os anjos cantam, glória, as harpas tocam, já é o santo coro, dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Eu sempre tive essa imagem de quando alguém, na época que as igrejas faziam mais apelo e levantavam, quem quer Jesus? E levantavam suas mãos e tudo. É como se os céus fizessem festa. E deixa eu te falar uma coisa. A alegria do Senhor é quando há arrependimento. Não necessariamente é um ato de levantar a sua mão, mas é uma postura do seu coração. Pode ter certeza. Por mais que você se sinta como alguém desprestigiado, alguém manchado, alguém perdido, fora totalmente do seu rumo, o Senhor se alegra quando há arrependimento. E Jesus conta essa história, traz todo mundo ali que estava ouvindo para dentro da narrativa, para finalmente apresentar a moral da história, que está no versículo 7, dizendo assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus então, depois de atrair toda a atenção e até, eu diria, o coração daqueles que o ouviam, ele fecha com essa moral: mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que acham que não precisam de arrependimento. Para quem se sentia perdido, ouvindo aquela mensagem, solitário, isolado, manchado, de baixa reputação, Jesus deixa claro que é o arrependimento que os leva à presença com o pastor. É o arrependimento. É como se a ovelha estendesse a sua mão, vamos dizer assim, né? Porque o pastor já estendeu e está lá para resgatá-la. Da mesma forma que deixou claro para aqueles que desprezam os perdidos e que não pregam a salvação pela graça, ou seja, não pregam o arrependimento, que para eles não é essa alegria que o Senhor quer. O Senhor não está pedindo uma vida perfeita. O Senhor não está pedindo que não haja arrependimento. Pelo contrário, a alegria no céu é quando um pecador se arrepende. Nós, como igreja, nós também precisamos manter sempre em mente que tudo, absolutamente, que a gente faz tem o objetivo de pregar a mensagem de salvação. A nossa casa será uma casa em que a mensagem da salvação será pregada. A nossa casa
Será uma casa em que perdidos, solitários, angustiados, aflitos de coração, entrarão e encontrarão um pastor, o Senhor, com as mãos estendidas, pronto para recolhê-las, abraçá-las, restaurá-las e levá-las com alegria de volta à presença do Pai. Essa será a nossa casa. Amém? Meio-dia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, obrigado porque nós não merecemos absolutamente nada. Não merecemos a salvação, não merecemos o Seu conforto, não merecemos, Senhor, a Tua alegria, a Tua paz. Pelo contrário, somos errantes, somos pecadores, Senhor, miseráveis. A verdade é que nós deveríamos ter sido deixados pelo caminho. Mas o Senhor nos amou de uma maneira singular, única, infinita, imensurável. E o Senhor caminhou em nossa direção, estendeu sua mão, não apenas restaurou a nossa vida, mas o Senhor garante que estaremos naquele dia de grande festa na presença do Pai, comemorando, se alegrando, porque fomos resgatados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem é uma mensagem para aquele que nunca conheceu o Senhor, mas é uma mensagem também para nós, cujos corações, Senhor, muitas vezes são entulhados, o coração é preenchido por tantas vozes e tanta demanda, Senhor, e esquecemos que nós caminhamos nos Teus braços. Nós somos seguros porque não podemos ser arrancados da Tua mão, poderosa mão. Senhor, o que eu te peço é que o Senhor traga descanso ao nosso coração. Que o Senhor traga, Senhor, paz e confiança e alegria, porque nós não estamos num Deus que abre mão da gente. Nós estamos nas mãos de um Deus que nos segura firme. Senhor, que aqueles irmãos, por acaso, que não se lembram mais da alegria da salvação, que eles possam, Senhor, resgatar essa alegria pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, que possam esvaziar os corações de tanta coisa que confunde, de tanto sentimento de medo, angústia, e que o coração possa ser preenchido pela Tua poderosa mão, pela Tua poderosa paz, alegria e segurança, pois nós estamos contigo. Senhor, te louvo porque esse lugar é um lugar em que nós pregamos, Senhor, o Teu Evangelho. Nós falamos, Senhor, da mensagem da salvação, do Teu amor e de um Deus que ama o perdido. Obrigado, Senhor, por essa manhã. No nome de Jesus. Amém.